é justamente o coordenador de Sanidade Agropecuária da CNA, Décio Coutinho, que está aqui comigo para destacar os principais pontos da audiência pública. Bom dia, Décio, seja bem-vindo. Bom dia. Décio, primeiro vamos explicar para quem está em casa, então, como funcionam hoje os repasses aí de recursos para a defesa agropecuária? Bom, primeiro a gente tem que dizer que os recursos são poucos. Segundo, que esses recursos são repassados aos estados através de um sistema de convênios. Um sistema muito lento, um sistema muito burocrático e que não dá a possibilidade de continuidade das ações de defesa durante ano a ano. A proposta do PL é uma proposta extremamente arrojada, muito inteligente, de que esses recursos sejam passados fundo a fundo, com constância, com planos de 5 anos, para que você tenha exatamente a continuidade das ações de defesa nos estados. E ele traz no seu grande objetivo indicadores técnicos para que se chegue ao percentual que cada um dos estados da federação irá receber de repasse anual. Décio, qual é a posição da CNA com relação ao PL 379? A CNA apoia toda e qualquer ação que seja de fortalecimento da defesa agropecuária brasileira. Tá? A importância da defesa agropecuária para a agropecuária brasileira, para o agronegócio brasileiro, tá? Ela é imensa. Haja visto os últimos fatos que nós vivemos aí com relação a essas últimas operações todas que tiveram aí. O reflexo de tudo isso na nossa mesa, no mercado interno e no mercado externo. Então, nós estivemos lá demonstrando que a CNA apoia o PL. Lógico que nós temos sugestões a serem feitas, tá? De caráter técnico dos indicadores, para que fique mais próximo da realidade de cada um das unidades da federação, mas o apoio é integral. Estamos encaminhando hoje esses comentários ao relator do projeto, o senador Flecha, tá? E vamos estar acompanhando para que ele realmente seja aprovado e que seja sancionado pelo presidente da República. Agora, Décio, definir regras claras aí para os repasses é fundamental para melhorar as ações de defesa agropecuária? É fundamental porque com regras técnicas claras você vai fazer chegar a cada uma das unidades da federação aquilo que é necessário e que ela tem condição de aplicar. Porque nós temos unidades da federação que têm o agronegócio muito mais forte, que necessitam de muito mais recursos. Mas temos algumas que não têm a velocidade necessária para aplicar esses recursos. Então não adianta você colocar recursos e depois eles não serem utilizados. E também temos unidades da federação em que a agropecuária não é tão importante, mas que elas são estratégicas para programas específicos. E eu dou um exemplo aqui muito claro, a questão do Amapá. É um estado em que a agropecuária não é a maior atividade econômica, mas ele é fundamental dentro de programas específicos, tanto na área de defesa sanitária animal como na área de defesa sanitária vegetal. Agora, por isso que você acabou de citar, um dos pontos fortes do projeto é justamente a utilização de critérios técnicos para a liberação dos recursos? Isso, ele utiliza uma base que leva em consideração área territorial, população bovina, população de aves, população suína, existência e extensão de fronteira internacional, atividade econômica, percentual relativo à exportação de produtos agropecuários da balança brasileira. Ou seja, números que são muito bem consolidados e muito bem utilizados dentro da economia e que vão retratar com clareza, sem influência de caráter político partidário, mas com clareza a necessidade de recurso de cada uma das unidades da federação. Agora, Décio, é fundamental que os recursos sejam suficientes, afinal o setor agropecuário é muito importante, estratégico para o Brasil. Veja só, nós estamos discutindo um programa para fazer com que os recursos cheguem de forma correta e mais rapidamente aos estados.
mas nós temos que ter uma outra linha de trabalho para garantir os recursos, que eles sejam suficientes para a importância da defesa agropecuária. E pasmem, a agropecuária brasileira é responsável por milhares e milhares de empregos. A agropecuária brasileira vem sustentando a economia brasileira nesses últimos anos, sustenta a balança comercial brasileira. E, volto a dizer, pasmem, o orçamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é o 14º orçamento entre os ministérios. Então, essa situação realmente não retrata a importância e a necessidade de recursos para a defesa agropecuária. Tá certo, eu agradeço a participação do coordenador de Sanidade Agropecuária da CNA, Décio Coutinho. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado.